Bem, pessoal, bênção de Deus começar buscando sua face e sua presença. E hoje estarei dando continuidade à mensagem de ontem. Ontem falei a vocês que nós precisamos ir no monte da entrega absoluta, entregar nossa vida a Deus. E eu comecei a falar a vocês sobre a história de Abraão. Abraão que precisou ir ao Monte Moriá para sacrificar seu filho. E chegando lá, Deus abriu a porta e não houve necessidade de sacrificar o filho. Mas Abraão estava disposto a fazer tudo por Deus, para que ele também tivesse tudo de Deus. Então, se você deseja ter tudo de Deus em sua vida, você também precisa estar disposto a fazer tudo por Deus. Bem, falei a vocês também de que esse processo da história dele aqui envolve um aspecto de ter a percepção clara quando Deus fala conosco. Nós devemos estar sempre dispostos a ouvir a voz de Deus. E a pergunta que não quer calar: como é que eu faço então, pastor, para ouvir a voz de Deus e não ser coisa da minha cabeça? Bem, isso vai exigir de você um relacionamento. Quem não tem relacionamento com o Cristo não sabe se de fato a voz é dele, não consegue entender. Então, o primeiro aspecto que eu percebo na história de Abraão aqui é que Abraão veio a conhecer o Senhor lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 12, ele vem conhecer e a realidade da sua conversão, ela é revelada em Gênesis, conforme nós vimos ali nos textos anteriores. O seu relacionamento com outras pessoas havia sido frequentemente um relacionamento duro. Ele tem problema ali no Egito, ele tem problema com Ló, ele tem problema ali com Agar, ele tem problema com Gerar. Tudo isso mostra que Abraão não era perfeito, mas ele conhecia ao Senhor, estava sempre em contato, pois esse também pode ser seu caso, de não ser um irmão perfeito, mas você precisa estar em contato com o Senhor. Também mostrei a vocês de que para ter essa percepção que eu estou propondo em meu sermão aqui, você precisa ter uma prontidão clara quando Deus chamar. Se Deus está chamando você e você tem um relacionamento com Ele, então você vai saber que é Deus que está te chamando. Agora você precisa ter uma percepção, uma prontidão clara para esse chamado de Deus. Bem, tem gente que sabe do chamado do Senhor, tem gente que sabe que Deus está chamando, mas não tem uma prontidão clara. Deus chama, esse ano não dá, esse mês não posso, não dá para ir no Goal Six, não dá para fazer as coisas. Tem gente que não está pronto para servir. Então, se você deseja ter mais de Deus e subir essa montanha que Deus está mandando você subir, então você precisa estar pronto para fazer a vontade dele. Falei isso porque isso implica em ouvir a voz do Senhor e ele não estava enganado. O caso Abraão aqui não estava enganado e ele estava ouvindo a voz do Senhor. Se você tem fome de Deus, se você quer mais de Deus, então você precisa estar pronto. Você não irá decepcionar e nem se decepcionar com Deus. Por quê? Porque você está pronto para servir. Também falei a vocês de que isso exige uma revelação. Ou seja, para que você tenha a percepção clara, você precisa ter a revelação do Senhor. Deus revelou o seu plano para a vida de Abraão. Deus revela o plano dele para você. Esta era uma das partes necessárias do processo, ter a revelação do que iria acontecer. Porque ninguém conhece a mente de Deus até que seja revelado pelo próprio Deus. Daí a importância de estudar a sua palavra, daí a importância de estudar as suas coisas. Por quê? Porque você vai ter a percepção do que Deus quer para ti. Se você não tem a percepção do que Deus quer para você, se você não tem a percepção de como deve agir, então você vai estar à deriva. Como é que eu devo agir? Como devo proceder? Para onde devo ir? Bem, são perguntas que vão nortear você, mas isso vai exigir de você o quê? Uma revelação do Senhor. Mais do que isso, eu quero que você observe como Deus define aqui as suas ordens. Veja o que ele diz: teu filho, teu único filho, Isaque, que mais ama. Então ele definiu a ordem ali. Eu quero o que você mais ama, teu filho, teu único filho. O filho de Abraão, Ismael, como vocês sabem, ele já havia ido embora
E agora vem essa ordem de levar também Isaac. O cara já perdeu o filho e agora perde mais um. Deus estava pedindo tudo que Abraão tinha. Deus pede a você tudo que você tem, porque se você entrega tudo que tem, Deus também entrega tudo que ele tem. Mas eu quero que você não fique retendo ali as suas forças. Não fique retendo as suas coisas para o Senhor. Se é Deus que está pedindo, então farei. Se Deus está mandando eu visitar tal pessoa, então farei. Se Deus está pedindo que eu faça tal coisa, então farei. Por quê? Porque é para o Senhor. Se é para Ele, não existe sacrifício grande demais. Por quê? Porque tudo que Cristo fez por nós, mesmo que tivéssemos uma vida de sacrifício, ainda seria ínfimo diante daquilo que Ele fez por nós. Por isso, quando eu olho para essa história aqui, eu vejo essa ordem que levaria também Isaac. Deus estava pedindo a Abraão isso: dá tudo para mim. Deus não quer nada menos do que tudo, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Veja o que Romanos 12, versículo 1 nos diz. Romanos, capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim, ó. Ô, essa Bíbliazinha. Romanos capítulo 12, versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, a gente percebe aqui de que isso exigiria dele essa revelação. Também há um segundo aspecto que falei a vocês que é necessário que você observe com detalhe algumas ordens de Deus. Deus foi muito preciso sobre o que Abraão deveria fazer. Às vezes você precisa fazer orações específicas. Você precisa ser específico. Senhor, eu preciso que isso daqui aconteça. Eu preciso que essas coisas aconteçam. Você precisa ser específico. Por quê? Porque Deus também é específico. Quando Deus fala, ele pode não revelar todos os detalhes do seu plano, mas o próximo passo será bem claro para você. Ele pode não te dizer todos os planos que ele tem para ti, mas o próximo passo sim. Imagine só Deus guiando sua vida como se fosse uma espécie de carro que está dirigindo à noite. Você não vai conseguir, se você está dirigindo da sua cidade para uma outra cidade, o seu farol ele não alcança até o destino final. Você não consegue iluminar a rua até você chegar na sua casa, mas a rua será iluminada à medida que você for caminhando. Ou seja, você tem pelo menos ali uns 30 metros à frente de iluminação da rua com o seu farol do seu carro. Então você vai andando e vai ganhando mais 30 quilômetros, mais 30 metros. Vai andando e vai ganhando mais 30 metros. Bem, assim também você percebe que Deus faz com o crente. Ele vai iluminando o caminho que você deve andar seguido, mas ele talvez não te explique o plano todo. No caso de Abraão, Deus não explicou o plano todo para ele, mas foi estando com ele, iluminando o caminho por onde ele devia andar a cada passo que ele tomava. Vocês podem ver que o próprio Abraão não sabia que tinha aquele carneiro depois que estava preso ali, enroscado, com o seu chifre enroscado no mato ali, mas Deus foi revelando para ele a cada momento. É um fato de que os próximos passos da vida do crente se tornam mais claros quando ele está de prontidão, quando ele está de ouvido atento. Bem, eu quero que você observe como Deus ele escurece suas ordens. Como é isso, pastor? Deus não explica o porquê para nós seres humanos. Quando Deus nos chama, ele não vai nos dar toda uma explicação de o porquê que ele quer que as coisas sejam desse jeito. Tem gente que quer que Deus explique todos os detalhes. O porquê que isso vai fazer, como é que da onde vem, para onde vai. É possível que Deus não explique para você todas as coisas. É possível que Deus não fale tudo. Será que o porquê importa mesmo? Será que o porquê que Deus está te chamando para fazer determinada coisa importa mesmo? Para nós cristãos, o porquê não importa tanto. Por quê? Porque esse chamado do Senhor é maior do que o significado dele. Se Deus está chamando, eu não quero nem saber o porquê que ele está chamando, qual é o propósito e o plano que ele tem. Às vezes eu estou pregando aqui, mas eu não quero saber muito bem quem serão as pessoas que vão ser atingidas com essa mensagem. Eu não quero saber o porquê que Deus colocou para eu falar essa mensagem aqui, se tem alguém aí que está me ouvindo
e essa pessoa está sedenta e necessitada dessa palavra. Eu não quero saber necessariamente o porquê que Deus colocou essa mensagem, mas eu quero aceitar o chamado de Deus para fazer a sua obra, para fazer o seu querer, mesmo não sabendo quem realmente vai receber essa mensagem e qual vai ser a transformação, o porquê dessa mensagem no coração de alguns. Eu penso que o porquê não importa tanto. Bem, a fé sabe que o caminho de Deus sempre leva ao que é bom para nós. Mais do que isso, é para a glória e honra dele. Por isso que Romanos, capítulo 8, versículo 28, assim declaram. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, perceba, querido irmão, que a fé e as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo sem saber o porquê que você está sofrendo o que está sofrendo, esse texto precisa estar claro em sua vida. Sabemos que todas as coisas que estamos fazendo, ou seja, alguns problemas que você está tendo, algumas dificuldades que você está passando, algumas alegrias que você teve, todas as coisas que passam na sua vida, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que antemão aconteceu, conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, perceba que todas as coisas estão escritas, vamos dizer assim, na mente de Deus. E a gente só está aqui para cumprir esse chamado. Lembre-se de que a missão da igreja não é a missão dela em si, mas é a missão de Deus, a missio Dei. Então, a igreja cumpre o que Deus manda, não o que ela realmente quer, e nem é uma missão dela, é uma missão de Deus. Quem quer salvar a humanidade não é a igreja necessariamente. Quem quer salvar a humanidade é Deus. E nós, como noivas de Deus, nós, como esposa do Senhor Jesus Cristo, ajudamos, auxiliamos nesse trabalho de salvar as pessoas, que é o desejo e interesse do noivo. Então, perceba, querido irmão, que estamos aqui, conforme Abraão declara, fazendo a vontade de Deus. E a fé sabe que o caminho de Deus sempre nos leva ao que é bom, para que nós façamos as coisas para a honra e glória dele. Bem, tendo explicado isso, aquilo que nós estudamos no dia de ontem, hoje eu quero falar a vocês sobre nessa caminhada de ir até o monte Moriá, aonde Abraão sofreu o que sofreu, de correr o risco de matar seu filho ali, você precisa ter uma preparação. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer cumprir o mandato do Senhor, se você quer estar bem com Deus, isso envolve algum tipo de preparação. Bem, o versículo 3 ao versículo 5 da mensagem que nós lemos, a mensagem principal do sermão, capítulo 22, versículo 3 a 5 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Então o cara se preparou, né? Ele se levantou de madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Então ele levanta de madrugada, ele prepara o jumento, ele toma dois de seus servos e a Isaque, ou seja, ele se preparou, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então ele rachou lenha e foi para esse lugar. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então levava 3 dias para ele poder enxergar esse lugar, para ele poder ir lá. Bem, toda vez que você for trabalhar para Deus, vai envolver preparação. Se você não se preparar, é possível que você não seja usado tão bem. Deus quer pessoas que se preparem para ser usado. Se você deseja ser um líder do ministério infantil, então se prepare para isso. Se você deseja servir a obra melhor, então se prepare com o seu inglês.
se você deseja servir o ministério na igreja, se você deseja melhorar a sua família, então estude sobre esses temas que vão te ajudar a melhorar. Por quê? Porque toda vez que você for subir a montanha de Moriá para fazer o cumprimento de Deus, você tem que se preparar. Deus está chamando? Então se prepare. Se prepare, porque se você deseja trabalhar nas coisas do Senhor, fazer a vontade de Deus, a preparação ela é fundamental. Quando nós observamos aqui Abraão fazendo o que o Senhor ordena a ele, eu consigo ver também um homem que está completamente preparado para servir a causa de Cristo. Veja que há três áreas em que Abraão fez a preparação. A primeira delas que eu percebo é que suas mãos estavam preparadas. Versículo 3 deixa claro que as mãos de Abraão estavam preparadas. Abraão não perde tempo aqui, mas ele consegue reunir tudo o que ele precisava para fazer o que Deus havia ordenado. Será que você tem se preparado em oração para os tempos que sua família vai enfrentar? Será que você tem se preparado ali no intelecto, no estudo da palavra, sobre as coisas que você precisa fazer? Porque às vezes te sobrevém um problema e você não sabe nem como resolver. Será que este não é o caso porque alguns não se preparam? Alguns não estão preparados? Alguns não se aprofundam nas coisas do Senhor para poder entender, não buscam a sabedoria? Bem, ontem mostrei a vocês um pouco do dever de casa que nós temos aqui, que eu coloquei para os meninos, para cada um fazer ali o livro de Provérbios, para que busquemos a sabedoria. E aí o Pedro, o Eduardo e eu estamos fazendo o livro de Provérbios todos os dias. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque estamos nos preparando para ter mais sabedoria, para buscar a presença do Senhor e entender com esse homem mais inteligente, mais sábio do mundo, que foi Salomão, o que é que como ele educa seus filhos e sua vida. É um fato de que Abraão não perdeu tempo, mas ele consegue reunir aqui todas as informações, tudo que ele precisava. Há uma urgência na ordem de Deus. Se você, por exemplo, tem que pregar o evangelho, Deus chama você a uma urgência na pregação do evangelho. Mas como pregar o evangelho se você não está preparado para fazê-lo? É possível que você se torne uma ferramenta ruim, uma ferramenta enferrujada. Por quê? Porque não se preparou. Gasta tempo com filme, gasta tempo com celular, gasta tempo com as coisas que você gosta. Eu não vejo problema nenhum em você gastar o seu tempo da forma que você quer. Mas o problema está em você não investir no reino de Deus, quando que você tem tempo para gastar com um monte de outra coisa. O problema está quando você não vai à igreja, você não ajuda na obra, quando você tem tempo para ir em qualquer outra coisa que você goste. Bem, se você quer ter mais de Deus, se você quer ter transformação do Senhor, então isso deve ser prioritário a você se preparar, porque há uma ordem urgente de Deus. No momento em que ele chama, é o momento em que você deve agir. Deus chamou, você está o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Estou de prontidão, pronto para servir. Ah, mas eu não sei, alguns pensam. Ah, não sei se é Deus me chamando, porque não tem conexão com ele. Ah, eu não sei se devo fazer realmente isso, se é da vontade de Deus. Alguns se escondem e ficam dizendo, eu vou orar, né? Algumas pessoas, eu vou orar. Ele vai orar porque ele não sabe realmente o que Deus quer. E ele não tem essa prontidão, essa conexão. De fato, devemos orar para buscar a presença do Senhor, ter mais dele e saber o que ele quer. Mas ficar a vida toda só em oração, feito um monge, e nunca agir, isso fará com que você corra sérios riscos de não fazer a vontade de Deus. E Deus vai acabar chamando outra pessoa, como foi o caso da profetisa que foi chamado como se fosse o terceiro profeta. Deus chamou um, depois Deus chamou outro, o cara não quis, ficou preocupado, o que que os outros iam pensar, e então Deus chamou a profetisa Ellen White. Bem, quando eu leio isso daqui, no momento em que ele chama, é o momento de agir, João capítulo 9, versículo 4, nos dão essa ideia, essa completa ideia de que devemos agir quando Deus chamar. João 9, versículo 4, diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. 9, versículo 4. A palavra diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, perceba que tem que estar pronto no momento certo, enquanto é dia.
Porque se você tentar ficar pronto à noite, em outro momento, ali, já passou o time. Algumas pessoas acabam passando o tempo de cuidarem dos seus filhos porque deveriam ter feito quando eram pequenos. Mas porque eles não se prepararam, o tempo passou. Já não tem mais a energia, já não tem mais a força para fazer aquilo que poderia ter sido feito quando eram pequenos. Resta-nos agora entregar na mão de Deus e Deus fazer algumas intervenções na vida de nossos filhos e netos. Por isso a importância de você se preparar, porque alguns estarão pagando um pedágio muito alto por não estarem preparados, por não buscarem a sabedoria. Eu falo isso porque a negligência, ela tem causado a morte de muitas profundas experiências espirituais de muitos irmãos de nossa igreja. O fato dos irmãos não negligenciarem a oração, negligenciarem a fé, negligenciarem o estudo da palavra, negligenciarem ir para a igreja, negligenciarem ouvir a palavra do Senhor, faz com que muitos morram na espiritualidade. Eu já vi muito crente que já foi líder de igreja, mas ele estava longe do Senhor. Morreram. E você deve conhecer algumas pessoas, alguns pastores, algumas pessoas que eram líderes que trabalhavam ali, mas estavam longe do Senhor. Por quê? Porque negligenciavam algumas coisas. Por exemplo, você que é líder, você que é irmão de igreja, você que é aqui do Go Six, não negligencie o estudo da palavra. Ah, mas eu já estou ouvindo a Bíblia no Go Six. Você está ouvindo a Bíblia à luz do que eu estudei. Para você receber a Bíblia, passou pela minha cabeça. E eu estou falando a vocês coisas que eu entendi. Agora, o correto é você ir direto à fonte de Deus, à fonte da palavra. Lembra que a profetisa diz que eu sou a luz menor que guia a luz maior? O que ela estava querendo dizer com isso? Eu estou guiando as pessoas para irem ao quê? À luz maior, a palavra de Deus. Muitas pessoas acabam negligenciando essa vida de oração. Muitas pessoas oram aqui conosco naquela correria de ir para o trabalho, e fazer suas atividades, mas é um fato que muitos não têm uma vida de oração. Não buscam de fato o Senhor Jesus Cristo para ouvir sua voz e falar diretamente com o Senhor. Alguns só oram mesmo quando vão coçar o olho ali e fazer a oração da comida, do almoço, um negócio rápido ali. Bem, quando eu percebo a história de Abraão aqui, eu percebo que ele se preparou e as suas mãos estavam preparadas, como diz o versículo 3. É um fato que se há algo que vale a pena fazer pelo Senhor, vale a pena fazer direito. Se tem coisas que você pode fazer pelo Senhor e vale a pena trabalhar pelo Senhor, então faça com esmero, faça direito, porque é para o Senhor. Não empurre com a barriga. Às vezes e vocês já devem ter visto, eu espero que vocês percebam, que quando eu faço o meu sermão, eu tento fazer meu sermão recheado de versos bíblicos, eu vejo o que outros autores falam. Eu não, eu não, tem uma linguagem, né? Eu não faço sermão nas coxas. Eu leio o meu sermão, eu estudo a palavra, por quê? Por mais que eu pregue todos os dias aqui para vocês e traga pão fresco, né, pão novinho para vocês, não é pão velho, ou seja, a mensagem não é mensagem antiga, velha, mas é um pão fresco a cada manhã para vocês. Eu busco estudar a minha mensagem para trazer com esmero a vocês. Por quê? Porque mais do que trazer a vocês a mensagem, é trabalhar para o Senhor. E trabalhar para Ele, precisamos fazer com esmero, precisamos fazer dedicado ao Senhor. Perceba que os judeus, quando eles escreviam, por exemplo, ali a Bíblia, que quando chegava no pentagrama, quando chegava na palavra Jeová, na palavra Deus, eles trocavam ali a pena e colocavam uma outra pena dourada, que foi uma pena orada, uma pena diferente. Por quê? Porque se tratava das coisas do Senhor, o nome Deus. Quando se escreve a Bíblia, se eles errassem, os escribas eles acabavam rasgando todos os livros, todo o livro que eles fizeram, e aí então eles escreviam de novo. Por quê? Porque eles queriam as coisas perfeitas para o Senhor, eles se dedicavam ao Senhor. E é um fato que vale a pena fazer direito, por quê? Porque é para o Senhor. Se é para Deus, então eu vou buscar ter a melhor roupa. Aqui em casa nós temos um modo operandi nosso.
de que a primeira roupa que nós vamos usar sempre é na igreja, sempre é na casa do Senhor. Se compramos, por exemplo, uma roupa para os meninos, a gente guarda aquela roupa para ser usada. Às vezes que a gente quer usar, a gente vai num culto de quarta-feira, não sei o quê, mas a gente quer colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. E isso inclui usar a primeira roupa, a roupa nova, para o Senhor, na casa do Senhor. Por quê? Porque o gosto não deve ser nosso, a felicidade não deve ser só nossa. A felicidade deve ser compartilhada com o Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ele. Por isso que quando eu leio a história de Abraão aqui, eu vejo que as suas mãos estavam ali preparadas. Ele envolve preparação ali. E vale a pena fazer direito. Que nós possamos, irmãos, sempre recusar construir com materiais baratos. Que você recuse sempre construir as coisas de Deus com materiais baratos. Por que eu digo isso? Porque o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, vem falando o seguinte: capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por que está revelado pelo fogo. Então, perceba que, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro. Ou seja, devemos ali nos recusar a construir alguma coisa com materiais baratos. Devemos nos recusar a fazer a obra de Deus com materiais baratos, de qualquer jeito. Você precisa se recusar a isso. Por quê? Porque é para o Senhor. Para o Senhor tem que ser as primícias. Para o Senhor tem que ser o melhor. Abraão, ele se prepara para subir essa montanha. Por quê? Porque é para o Senhor. Será que não é o fato de que você também precisa se preparar para ter uma vida de mais proximidade com Deus? Por que digo isso? Porque há um segundo aspecto aqui no texto bíblico que fala sobre Abraão, a sua cabeça ela estava preparada. Não só o fato de que as suas mãos estavam preparadas, por isso que ele levanta, arruma ali o jumento e faz o negócio, mas também a sua cabeça estava preparada para fazer a vontade de Deus. O versículo 4 e o versículo 5 deixam claro para a gente que a cabeça de Abraão também estava preparada. Olha só como a Bíblia diz. Ao terceiro dia, erguendo os olhos, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Então, vamos parar por aqui. Veja que o versículo 4, o versículo 5, Abraão tinha uma cabeça muito boa de fazer a vontade de Deus. A cabeça de Abraão era muito boa, ele tinha 3 dias e 3 noites para pensar sobre o que estava prestes a acontecer. Há uma técnica de que você, que deve ser líder ou deve ser uma pessoa que lidera alguma coisa, precisa ter uma antevisão. O que é antevisão? Antevisão é ver ao redor e pensar pelo menos 2 ciclos à frente, 2, 3 ciclos à frente. O que que é isso? Olha, o que que eu vou fazer no dia de hoje? No dia anterior, eu já programo meu dia. O que que eu vou fazer nesse mês? O que que eu tenho que fazer? Se eu vou sair, eu tenho que pensar nisso, colocar água para os meninos, arrumar tal coisa, não sei o quê. Eu já consigo pensar além, antes das coisas acontecerem. Antevisão é você conseguir ver ao redor, sabe? Esse negócio de que você está olhando aqui à frente, mas você consegue ver as questões periféricas. Antevisão. A cabeça precisa estar preparada. Se você vai passar por um calvário, então se prepare para passar por esse calvário. Se você quer ter a bênção, então se prepare para receber a bênção. Já que você orou por chuva, então saia com guarda-chuva, saia com uma capa de chuva mesmo sem chover. Por quê? Porque pela fé você já está preparado para receber essa bênção que você tanto tem pedido. É um fato de que Abraão tinha 3 dias
e 3 noites para pensar sobre o que estava prestes a acontecer. Para ele não fazia nenhum sentido tudo aquilo, mas ele fez sem questionar. Ele não entendia muito bem aquilo, mas Abraão fez sem questionar as coisas. Mais do que isso, a palavra de Deus deixa claro aqui que tudo o que ele sabia era: Isaque era fruto, era o que Abraão sabia. Ele não entendia muito bem todas as coisas, mas o que Abraão sabia é que Isaque era o fruto dele e ele ia cumprir aquilo que Deus mandou. Bem, se você também deseja cumprir o mandato do Senhor, é possível que você avalie o que estamos falando aqui, que você leve em conta. Mais do que isso, eu percebo também que Deus queria Isaque de volta. Embora ele não pudesse fazê-lo mentalmente, pela fé, ele estava disposto a obedecer a Deus. Esta é a chave, de acordo com o autor, para a vitória espiritual, de que alguém seja consistente em fazer a vontade de Deus. Somos chamados a andar pela fé, como diz Romanos capítulo 1, versículo 17. Todo mundo é chamado para fazer o quê? Andar pela fé. E aí você, crente, que só quer andar de acordo com que tudo esteja certinho, se o seu dinheiro vai dar, se as coisas vão acontecer, você precisa andar pela fé. Por isso que segundo Coríntios capítulo 5, versículo 7, assim declaram: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por quê, irmãos? Pela fé e não pelo que nós vemos. Se são coisas de Deus, se é a coisa do Senhor, se é chamado de Deus, então farei pela fé e não pelas coisas humanas que eu vivo. Por isso, o dinheiro não pode ter muito valor na sua vida, no sentido de te controlar. Por isso que o teu gosto, o teu coração não pode ter muito valor, porque o teu coração é enganoso e ele vai acabar te controlando. Por isso que sua mente e seu coração precisam estar sendo dedicados ao Senhor. Por quê? Porque quem deve controlar, guiar sua vida, quem deve iluminar seus passos, deve ser o Senhor e sua palavra. Assim nós o conhecemos. É um fato de que quando lemos isso aqui, esta é a chave para a vitória espiritual, que é a consistência. Somos chamados a andar pela fé. Deus nos ajuda a chegar ao lugar onde Ele nos manda. Ele não só nos envia, mas também ele nos ajuda a chegar lá, mesmo quando os mandamentos de Deus não fazem absolutamente nenhum sentido para ti. Mesmo quando você não entende, mas você tem a certeza que é Deus que está chamando, então vá. Por quê? Porque Deus vai iluminar o caminho, vai te preparar. Deus te chamou para guiar sua família, Deus te chamou para guiar seus filhos, Deus te chamou para guiar a igreja, Deus te chamou para servir o ministério, Deus te chamou para ser mais, para ser bênção. Mesmo que você não saiba como vai ser feito, eu estou aqui, envia-me a mim. Era o que o texto bíblico declarava. Ainda não obedecemos sem questionar e sem reservas, então nós estamos numa situação anterior. Devemos sim obedecer ao Senhor sem questioná-lo, sem reservas. Nós vamos entender porque Deus vai falar o plano dele para a gente, mas ele não vai explicar todos os detalhes para nós. Quer você ter vitória em sua vida? Então perceba que Abraão, ele não somente estava com suas mãos preparadas, mas Abraão estava também com sua cabeça, com sua mente preparada para fazer a vontade de Deus. Estudar a palavra, se aprofundar na palavra, é modificar a sua mente para fazer o que Deus quer. Porque senão nós vamos acabar fazendo sempre o que nós queremos, como se fôssemos filhos mimados. Sempre queremos fazer o que queremos, como queremos, quando queremos. E isso são filhos mimados. Parece que Deus tem dificuldade com alguns, porque alguns são filhos desobedientes. Deus fala para você para fazer a reforma de saúde. Será que Deus tem que jogar uma doença em você para você fazer reforma de saúde? Será que Deus fala para você a ir para a igreja, para você cultuar, para você estar presente? Será que vai precisar você passar por um calvário enorme para você buscar a presença do Senhor? Deus fala para você a estudar a sua palavra, ter mais intimidade com ele. Será que você precisa se afastar para perceber o quanto é bom estar na presença de Deus? Parece que alguns só dão valor quando realmente perdem. Você precisa preparar não somente suas mãos, mas preparar também sua mente para fazer a obra do Senhor, pois Deus chama você. É um fato
de que quem sobe essa montanha, Moriá, vai ter que modificar algumas coisas na vida. Se você quiser amadurecer, se você quiser ser bênção, se você quiser modificar, então você precisa ir até onde Deus manda. Como diz a lei do desbravador, ordena, né? Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente e andar com reverência na casa do Senhor, na casa de Deus. Ou seja, nós devemos ter um código de honra em nossa vida para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Ele quer. Para isso, é necessário que mudemos a nossa mente à luz do que Ele quer. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que no dia de hoje seja um dia abençoado, agraciado, porque você escolheu fazer a vontade de Deus mais do que a sua. Quer você fazer a vontade do Senhor? Quer você receber essa bênção? Deus deseja mais que sejamos mais obedientes do que sacrifiquemos. Deus não quer muito sacrifício de nós, mas Deus quer que façamos e que sejamos obedientes. Deus não quer que sejamos espalhafatosos em fazer a obra dele, não. Deus quer que sejamos obedientes no pouco, sobre o muito ele nos colocará. Que Deus ajude você e que a graça do Senhor o abençoe, o conforte, o envolva. Por quê? Porque ele está pronto para ser encontrado. A irmã Silvia estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós e ore também conosco, buscando e pedindo a presença do Espírito. Vamos orar.